Ei, escuta, Ronaldo. Você acha que é capaz de ser 100% fiel à sua palavra? Confia em você. A gente já conversou aqui sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre autoconfiança, e esses são pontos fundamentais porque dizem respeito à saúde emocional, dizem respeito à maneira como a gente se enxerga. E quando nos enxergamos de maneira negativa, de maneira duvidosa, quando somos inseguros, nós comprometemos as nossas ações e frequentemente isso traz prejuízos para os nossos relacionamentos. Fragiliza o desempenho profissional também. Mas existe uma diferença entre ter amor próprio, ter autoestima, ser autoconfiante e achar que não erra. Tem diferença em achar que não fracassa, achar que é capaz de evitar o pecado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. No episódio de hoje, da série Aprendendo com Jesus, eu quero compartilhar com você 2 versos do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. A gente segue estudando o Evangelho de Marcos. Versículos 30 e 31, escute só. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Essa história é muito conhecida. Jesus fala sobre seus momentos finais e ele ressalta que todos os discípulos vão ficar com medo e vão se afastar. Jesus prediz que vai ficar sozinho. Jesus avisa que estará sozinho quando ele morrer, quando ele for crucificado. Mas Pedro garante: isso não vai acontecer não. Eu fico contigo em qualquer circunstância, Jesus. Mas Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe do que está falando, menino. Hoje mesmo, daqui a pouco, você vai me negar 3 vezes. Ainda assim, Pedro insiste: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Pedro convivia com Jesus. Pedro amava Jesus. Pedro estava com Jesus há 3 anos. Conhecia Jesus de um modo que nenhum de nós conhece. Ele acordava ao lado de Jesus, passava o dia com Jesus, comia com Jesus, viu e participou de milagres com Jesus, foi até abençoado com a cura da própria sogra. Pedro participava do grupo de amigos íntimos de Jesus. E Pedro confiava demais em si mesmo, na sua capacidade de ser fiel. Pedro achava que nenhuma ameaça o tiraria de perto de Jesus. Mas Jesus, que conhece o coração humano, alerta Pedro: Pedro, você vai me negar. Você acha que não, mas você vai me trair e você vai fazer isso ainda hoje por 3 vezes. Essa história é impressionante e ela traz algumas lições para a gente. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é essa: ninguém está imune às falhas. Tem muita gente que bate no peito e diz: aqui não, isso não acontece comigo, isso nunca vai acontecer comigo, isso eu nunca faço, isso eu não vou fazer. Meu amigo, faz. Ninguém está imune ao pecado. É muito louco, mas quem se acha imbatível parece ser o primeiro a cair. E talvez por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele alerta: se você está de pé, cuidado para que não caia. E sabe o que é pior? Quem acha que nunca vai cair, quando erra, geralmente demora para reconhecer o erro. E quando se dá conta do erro, às vezes é tomado de uma vergonha tão profunda que não consegue se levantar. É triste, mas tem aquelas pessoas também que não conseguem admitir que errou. Uma segunda lição: um erro nem sempre é suficiente para fazer a pessoa perceber que errou. Pedro prometeu que não trairia Jesus. Pedro garantiu que estaria com Cristo e até morreria por ele. Ele falou isso, ele verbalizou, ele insistiu. Mas após a prisão de Jesus, Pedro foi questionado se conhecia Jesus. E Pedro negou uma vez. Jesus tinha avisado que isso ia acontecer.
Mas repare, Pedro não se toca do que tinha feito. Parece que esquece, parece que não era outro, parece que é outro Pedro. E aí acontece de novo, ele é questionado se estava com Cristo, e o que ele faz? Volta a negar. De novo, não cai a ficha, de novo não cai a ficha. Pedro não percebe que está errando, Pedro não percebe que está negando a Jesus. Pedro parece não entender o que ele está fazendo. Pedro parece não entender que ele está fazendo justamente aquilo que ele disse que não faria. E o fato se repete pela terceira vez. Aí só quando o galo canta que Pedro cai em si. Isso nos mostra que o pecado é tão sutil que nem sempre percebemos o pecado. Nem sempre temos consciência do nosso erro. O mal está tão entranhado em nossa natureza, de tal forma entranhado, que cometemos o erro e não nos damos conta que erramos. Contrariamos a nossa própria palavra, o compromisso de fidelidade, e não percebemos. E aqui vem uma terceira lição. Às vezes a gente precisa de ajuda para perceber que a gente errou. Você percebeu, você entendeu que se não fosse o galo cantar, Pedro não perceberia o que havia acabado de fazer? Gente, o galo foi instrumento de Deus para fazer com que Pedro caísse em si e percebesse que havia errado, que havia negado Jesus. Hoje talvez a gente não tenha um galo cantando para fazer com que a gente reconheça os nossos erros. Mas às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, às vezes é um colega, às vezes uma música. Às vezes um vídeo como esse pode ser o sinal dos céus para nos levar ao arrependimento e abandonar o erro. Quarta lição. Só quem está vigilante consigo mesmo é capaz de se proteger do mal. Gente, naqueles dias que antecederam a crucificação, Jesus havia dito para os discípulos que era preciso vigiar. E só vigia quem sabe que corre risco. Só vigia quem sabe que corre risco. Mas Pedro achou que não corria risco. Pedro achou que com ele não. Não, comigo não. Isso não acontece comigo, eu não nego. Pedro então estava ocupado com a multidão, com o burburinho. Pedro talvez estivesse distraído com a traição de Judas, incomodado pelo fato de Judas ter entregue Jesus, estava olhando para os inimigos, né, e tal. Pedro baixou a guarda, não estava vigilante, e Pedro negou a Jesus. E sabe, isso acontece com a gente. Às vezes nós olhamos tanto para o que os outros estão fazendo, deixando de fazer, que a gente esquece de olhar para a gente mesmo, esquecemos de vigiar os nossos atos. Em nossa jornada, saber que a gente está em luta, saber que nós estamos em luta constante contra o mal, reconhecer que nós podemos praticar o mal, é o primeiro passo para agir de forma correta e para não perder de vista o nosso propósito. Pegou a ideia? Se pegou a ideia, se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Abraços do Ronaldo, obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.